Fala, camaradas! Então, vocês não estão no podcast errado, não voltamos no tempo, mas o tema hoje está ligado à União Soviética. Como assim, camarada? Os camaradas socialistas. Ai, eu chorei, desculpa. Eu chorando. Ai, meu Deus. Bom, pra quem não pegou a referência, ficou perdido aqui igual a Tassi. Hoje a gente vai falar de um tema ligado à União Soviética, acontecimentos reais, e que também não deixa de ter aquela pegadinha da teoria da conspiração freestyle, que a gente também gosta. Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o desastre nuclear de Chernobyl, e hoje a gente tem um convidado especial também aqui com a gente, o Thiago. Então, bem-vindo, Thiago. Obrigado. Obrigada aí por Eu agradeço. Thiago, eu acho que eu vou fazer uma introdução sua. Okay. Aliás, todos os convidados a partir de agora que aparecerem aqui, eles vão ser especialistas em determinado assunto. Determinada teoria da conspiração. Qual é o seu ramo da teoria da conspiração, Thiago? Meu ramo na teoria da conspiração? Nossa, são tantas. Acho que, né? Chernobyl? Chernobyl é uma boa. Claro. Recentemente eu fiquei especialista também na teoria silvista, né? Que é realmente algo a ser estudado. Melhor teoria. Você é uma autoridade no assunto de teoria silvista, então bem representado. Sempre, né? Antes da gente começar aqui o nosso tema, vamos para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Fala, conspiradores! Recebemos comentários hoje, né, em 2 episódios distintos do Pode Conspirar. A gente recebeu comentários do episódio que a gente gravou da Terra Plana, né? No nosso canal do YouTube, pelo canal Outro Lado da História, né? No qual a pessoa aqui que comentou escreveu assim: sou terraplanista. E quem disse que ao chegar na borda a pessoa cairia? Qual terraplanista teorizou isso? Bem, aí nós chegamos a responder, né, esse canal, agradecendo pelo comentário, né? A gente falou que era só uma brincadeira, porque no episódio a gente fez uma brincadeirinha, acho que ele não entendeu muito bem, né? Até a gente falou depois que a gente estava disposta a entender como funciona essa teoria da Terra plana. E aí ele continuou, deu uma outra resposta para a gente, falando assim, que é por causa da desinformação que as pessoas vêm constantemente perguntar para ele, né, ou rir, dizendo que se eu for de barco até o final da borda, irei cair, sendo que não é assim que funciona. Aí ele falou que pode nos responder melhor, né, mas isso iria requerer um tempo dele, porque a gente fez um vídeo de 1 hora, então ele ia ter que assistir, enfim, né, e fazer a análise dele. E ele falou que ele não ia xingar a gente, porque ele não era tipo, uma pessoa fanática. Até achei interessante isso, né? Porque geralmente quando você vai falar com alguém sobre a teoria da Terra plana, as pessoas já... Enfim, você sabe que tem uns atritos, né? Para quem acredita na teoria do globo e na teoria do terraplanismo, né? Mas até que ele foi ok com a gente, então a gente agora também... Bem, se ele estiver acompanhando a gente ainda, a gente está esperando, né, pelo seu comentário, para a gente entender melhor como funciona a teoria da Terra plana, né? Nós somos abertos para isso, nós 3, né? Então, esse é o comentário que a gente tem. Tem um outro comentário também sobre o terraplanismo no nosso Instagram, que é nos experimentos para mostrar que a Terra não é plana. E aí, um conspirador aqui, o Maia Sidney 421, escreveu assim:
não existe nenhuma evidência de ser uma bola, né? Porque até hoje eu nunca vi a tal da curvatura, e nem você. Se você colocar uma formiga em cima da bola do Kiko, a formiga também não vai ver a curvatura da bola do Kiko. Então, isso não é argumento que se faça. A questão é que assim, você não pode provar algo falando que você não vê. Porque, afinal de contas, você está usando a internet, né? Você vê as ondas eletromagnéticas passando para lá e para cá, para você usar. Eu gostei da imagem da formiga fazendo pilates. Também é algo que a gente não vê. Radioatividade também é uma coisa que a gente não enxerga, né? Então. Sobre Chernobyl, mas é inegável que existe e tem efeitos. E são ondas eletromagnéticas também, entendeu? Tudo é onda, você não tá vendo, mas elas estão lá. E o que prova é a matemática e recursos experimentais, que foi o que a gente colocou lá no nosso post. Se você tiver evidências que são experimentos científicos que comprovam a Terra ser plana, manda lá pra gente que a gente posta também. Posso Claro. aderir? E esse comentário me parece um tanto preguiçoso, né? Porque você consegue ver a curvatura se você tiver um horizonte vazio, né? Se você tiver só o mar à sua frente, você literalmente vê a curvatura, né? Então... Não, mas eles têm aquele argumento da régua. Eu preciso de mais informação. Já viu isso? Verdade. Você vai pra praia, você coloca uma régua na frente verdade. e você não vê a curvatura. Esse argumento mesmo. Porque aí a régua tá no seu campo de visão, né? Mas... Então, exatamente. Não, é por isso que eu tô falando. Você bota a formiga em cima da bola do Kiko, a formiga não vai ver a curvatura da bola. Entendeu? Porque é ponto de referência. Então, a gente fica esperando aí os argumentos, porque realmente a gente quer entender. Até agora eu consigo... A gente consegue. A ciência consegue. A bola do Kiko era quadrada, né? Não, ele queria a bola quadrada, mas ele tinha a bola redonda. É verdade. Produção, nunca agora eu posso chamar a produção. Produção, coloca a bola do Kiko aqui pra gente ver. agora eu posso. Vamos fazer agora um estudo comparativo da bola do Kiko. Eu sempre achei, eu falava isso para as meninas quando a gente estudava na ET, que eu sempre achei que a bola quadrada do Kiko, na verdade, era um dado, entendeu? Só que um dado num tamanho, tipo, maior, entendeu? Aí não seria quadrado, seria cúbico, né? Mas enfim. Essa é a graça. Mas isso é o que ele entende de quadrado, né? Chaves nunca foi um bom professor de geometria. Né? Não. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Realmente não foi. E, bem, como eu falei para vocês, tem um comentário também, agora no Instagram, de um episódio que repercutiu muito, que é o do Pé Grande. A gente ainda tem comentários, tá ganhando comentários desse episódio, e foi, acho que a partir dessa postagem que a gente tá ganhando bastante seguidores também na página, pessoal. Não sei o que aconteceu, que tá vindo bastante gente. O algoritmo entendeu, galera. Vocês ajudaram o algoritmo a entender que o nosso conteúdo é relevante. Obrigada, mais uma vez. É isso aí, gente. Mas, enfim, aí continua lá os comentários. Vamos lá, né? Aí nós temos também um comentário aqui do 30, que escreveu: todo Nicolas Cagezinho. Que esse é maravilhoso. Amei. Do Dileira, todo Nicolas Cagezinho. Olha aqui, todo arrumadinho, todo perfumado. Pois é. E a gente também tem um comentário aqui do Atos Messias, que escreveu assim: Tony Ramos na praia de nudismo. Esse também. Agora fala, Thiago, que você falou pra gente em off. Que deve ser uma sensação muito estranha passar protetor solar no Tony Ramos, né? Fiquem com essa imagem na cabeça de vocês. Ai, Jesus. É maravilhoso. Bem, gente, esses são os comentários que a gente vai falar aqui por hoje, né? Porque a gente tem que guardar comentários para os próximos episódios também, né? Afinal, a gente não sabe se essa onda de curtidas que a gente tá tendo... Não, que isso, Tassiane? Que pensamento derrotista. Otimismo. Que isso, Tassiane?
Não, cações, gente. A gente tem que ser... não pode ser pessimista, mas também tem que ter pé no chão. Então, pé no chão. Você tá Então, crescendo, vai Coisa crescer. que falta, né? Num podcast de teorias da conspiração é pé no chão, mas tudo bem. Não, mas é sério, gente. Não sabemos o futuro, só sabemos o que vivemos agora e o É a minha frase. A única certeza que temos é a incerteza. Então, mas de qualquer forma temos que guardar comentários. Então, os próximos aqui, que tem outros aqui, a gente vai falar nos próximos episódios e quem sabe aparecem mais comentários. Então, por favor, gente, comente aqui. Eu sei que vocês gostam muito de ouvir a minha voz sensual também. Então, fica aqui o convite para você seguir a gente lá no @podeconspirar. Comenta, compartilha, sugere algum tema, contrapõe os nossos argumentos, porque a gente gosta mesmo de conversar, a gente está disposto a conversar e isso é muito bom, tá certo? E também, se você estiver nos ouvindo numa plataforma de streaming ou no YouTube que dê para curtir, compartilhar e avaliar, por favor, faça isso, porque assim também o algoritmo entende que o nosso conteúdo é significativo para você e distribuir melhor. Isso aí. E aí, gente, indicações para esse episódio? Indicações. É que eu não sei o nome daquele vídeo que eu vi que a gente assistiu na faculdade, cara. Mas, enfim, alguma coisa de Chernobyl. É muito bom aquele vídeo. Só que não, entendeu? E que a gente é obrigado a assistir. Enfim. Ai, meu Deus. Mas eu não sei o nome, então indiquem outras coisas aí que vocês estão falando. Falaram aqui em off, eu vou indicar. Se você nunca assistiu a um vídeo que fala sobre a vida floreada, mas é a vida de Marie Curie, você pode ver Radioactive, que é muito bom o filme, é muito legalzinho de ver, dá pra assistir com a família e vocês vão gostar bastante. Também, que é um livro, que o nome do livro é Vozes de Chernobyl. A gente vai colocar aqui a capa com o nome da autora, porque o sobrenome dela é impronunciável, não consegui acertar. Produção. O sobrenome dela. Então vai aparecer aqui para vocês a capa do livro e o nome dela. Mas eu achei muito legal, porque ele traz uma história oral, né, de Chernobyl. Então ela foi atrás mesmo das pessoas que moravam lá, pessoas que foram diretamente afetadas pela tragédia. E eu achei isso muito diferente, porque geralmente quem é menos ouvido nessas situações são as pessoas mais impactadas, que são as pessoas comuns, né, que tiveram realmente a vida delas ali. A gente sabe a versão de todo mundo, sabe a versão que veio no relatório da ONU, a versão do governo soviético, mas pouco se tem sobre realmente as pessoas, como aquilo afetou a vida delas. Então eu achei muito legal o livro, vale a pena, para quem quer ter uma visão diferente do que aconteceu. Eu não tenho outras recomendações. O máximo que eu posso fazer é reforçar a recomendação da série da HBO, que eu sei que vocês já fizeram, que realmente é muito, muito boa. Que essa não dá para ver com a família, talvez, né? Não, até dá, mas... Mas você vai deprimir seu domingo. É meio deprimente. E não é exatamente Chernobyl, mas é sobre estudo de radioatividade, né? Existe uma biblioteca acadêmica francesa online que tem o trabalho original de doutorado da Marie Curie, que está disponível para quem quiser ler. Bem interessante de ver as coisas que a gente aprende na escola, que ela pesquisou há 100 e poucos anos. É bem legal. Uau. Não, bacana, hein? Depois eu mando o link para vocês colocarem aí na produção. Por favor. Fechou. Bom, bora pro tema. Vamos lá, falar de Chernobyl. Bem, gente, Chernobyl, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dessa catástrofe, né? Um desastre que foi um acidente, na verdade, nuclear, que ocorreu em 26 de abril de 1986, na cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, né? Bem, isso aí, se você não conhece, porque toda aula de química, o professor vai colocar um vídeo disso aí, desse acidente de Chernobyl, para mostrar para você que você tem que ter cuidado e respeito com as coisas químicas. Mas, enfim,
E na faculdade, como a gente fez, eu aqui fiz engenharia química, a Roberta também, e o Thiago também, então a gente é mais reforçado ainda sobre isso. E eu sou professor de química e eu confirmo essa teoria sua. Pois é. Então, gente, o que acontece, né? O que se sucedeu, né? Esse acidente. Na verdade, né, estava ocorrendo um teste de segurança lá na usina e o reator número 4 acabou sofrendo uma explosão de vapor destrutiva que gerou vários dias de incêndio e materiais tóxicos radioativos foram lançados ali no ar, contaminando a cidade e os seus arredores. Essa tragédia, né, foi algo assim, como eu disse, uma catástrofe mesmo, que acabou matando funcionários, moradores e bombeiros, até que os países ao redor detectaram que tinha algo errado, e aí as autoridades foram obrigadas a falar sobre o ocorrido na mídia, né? E, assim, com todos os olhares ali apontados para a União Soviética, né, que foi colocada à prova, também acabaram surgindo diversas histórias sobre os motivos que levaram a ocorrer esse acidente, né? Então, tem os fatos que são mostrados aí, que dizem que são os reais, os verdadeiros, mas existem as teorias da conspiração, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Que tem, enfim, tem diversas teorias aí, mas é basicamente isso que é o acidente de Chernobyl. E tanto é que, tipo assim, o local é inabitável, né? É um local, assim, tipo, que tem muita radiação, não é recomendado chegar lá perto, nem resolver morar lá, entendeu? Enfim, vocês, não sei se vocês sabem, né, mas a radiação, ela pode causar muitas doenças para nós. Ela não é boa, assim, claro, né? A gente sabe que existem tratamentos, assim, como, por exemplo, radioterapia, essas coisas assim, mas é porque é um nível de radiação diferente, né? Mas uma radiação assim excessiva, com certeza, né, faz um mal tremendo aí para nossa saúde, causando diversos problemas como câncer, enfim. É basicamente isso. Se vocês tem alguma coisa para complementar, gente? Acho que você resumiu bem. Uhum. Nessa parte dos problemas de saúde relacionados, né, à radiação, existe, como você mesma falou, tratamentos de saúde, equipamentos médicos, equipamentos tecnológicos que fazem uso de radiação, e existe o que a gente chama de radiação de fundo, né, de fundo, com D, não com T, tá? A radiação de fundo, ela existe em todo e qualquer lugar. Todos nós sofremos um tanto de radiação todo santo dia, que vem do solo, porque existe minério radioativo, que vem do espaço, que vem de equipamento artificial, e que principalmente vem da gente e de outros seres humanos, porque nós somos seres baseados em carbono, né? E existe carbono radioativo, existe potássio radioativo que a gente tem dentro do nosso corpo. O problema é a dose, né? Aquela velha frase da química, tudo é veneno, só precisa mudar a dose, né? A dose que a gente recebe por ano de radiação de fundo é de 2 millisieverts. Sievert é a unidade da radiação que equivale à energia transmitida por segundo. Para começar a dar problema, tem que ser algo agudo, de uma vez só, a partir de 100 millisieverts, né? Então, realmente, é uma dose muito mais intensa do que a gente recebe para começar a dar ruim, né? Bom, então existe uma escala, né, internacional de acidentes nucleares que mede a intensidade desse tipo de acidente, porque Chernobyl não foi o único, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários acidentes, tanto na União Soviética, Estados Unidos, praticamente todos os países que lidam com essa questão nuclear já tiveram algum acidente relacionado a isso. O Brasil também, a gente tem um acidente do Césio 137, que também foi um acidente gravíssimo. E nessa escala, Chernobyl é um evento de nível 7, que é o mais alto que existe. E aí, no nível 7, a gente tem Fukushima também, né, que aconteceu em 2011 no Japão. Isso não quer dizer que a gente tem que demonizar a questão da energia nuclear, até porque ela é uma fonte de energia, é uma das mais limpas,
né? Perfeito. Tirando toda a questão do lixo, né? Do lixo nuclear produzido aí pelas usinas, mas é uma das formas de energia mais limpa que se tem. E a questão é a quantidade, né? Como o Thiago muito bem falou, a gente tem radioatividade presente no dia a dia, até alimentos, banana, castanha do Pará tem, né, elementos radioativos. Tudo é a questão da quantidade que a gente consome, né? Que, logicamente, das frutas, né, da castanha, você precisaria de uma Exato. quantidade absurda para ter algum efeito, né, colateral na sua vida. Exato. Mas ali no caso de Chernobyl é uma exposição muito aguda, né, num nível muito elevado. E aí, número de mortes, a gente está falando de 31 oficiais, né? E aqui uma coisa que é muito importante falar, assim, talvez por ser a União Soviética um governo, né, mais fechado, comunista, muita gente fala que esse é o número dado pela União Soviética, e não é verdade. Esse número está no relatório da ONU, né, de 31 pessoas mortas diretamente afetadas. Esse é o ponto. 31 morreram diretamente, mas é lógico que ao longo dos anos, aí, muitas outras pessoas foram afetadas, né? Casos de câncer em crianças, né? Os próprios os liquidadores, né? Que foram os bombeiros que foram até lá para apagar o incêndio, ao longo do tempo também sofreram ali problemas relacionados à radiação. Não. Entraram espíritos na nossa... Que horror, tá sendo? Não! Que? Os espíritos de Chernobyl. Não, que isso. Brincadeira. Esse que você falou, Paty, do número de mortes, eu achei esse mesmo dado, né, dos 31 afetados diretamente, só que no aftermath da coisa, eu achei que a Ucrânia, eu achei um artigo aqui que eu vou usar ele bastante de referência, que a Ucrânia reconheceu 90 mil pessoas que foram diretamente afetadas, né, depois do processo. A Rússia reconheceu 50 mil, e a Bielorrússia, ou Belarus, não sei como é que é o jeito mais correto de falar o nome desse país, 9 mil indivíduos, né? Fora os outros países da União Soviética que podem ter sofrido alguma coisa, né? Então é uma galera considerável. Eu acho que para todo mundo ter uma noção do quanto de pessoas foram afetadas, assim, imaginem que hoje muitos jornais e muitos especialistas em saúde apontam que, por exemplo, na Rússia, a crise do coronavírus seria o Chernobyl na mão do Putin. Para vocês terem uma dimensão do quantas pessoas foram infectadas naquela época de Chernobyl comparado com hoje. E o acidente de Chernobyl, ele traz algumas questões que eu acho que é interessante a gente comentar, né, para dar um pano de fundo, que ele teve questões também não tão relacionadas à questão da energia nuclear, né? O próprio tipo de reator, o RBMK, ele já tinha algumas questões ali na época, né? Ele é um modelo de gerador de reator um pouco mais barato, né? Porque ele usava o grafite e usava a água ali também, tanto como moderador ali das reações, como propulsor do calor, ali do vapor. Então, esse era um modelo de gerador que já tinha algumas questões de segurança, questões que eles sabiam e que foram determinantes nesse teste, como, por exemplo, esse teste que a Tassi mencionou, que foi o que deu errado, era um teste de energia elétrica na usina. Então, eles tinham que testar se falhasse a energia elétrica da usina, quanto tempo esse reator ia levar para voltar a funcionar. E aí o reator tinha geradores. Só que, na real, ninguém sabia exatamente quanto tempo esse gerador ia levar para fazer com que o reator alcançasse de novo a potência máxima dele. O teste atrasou no dia, então a usina tinha turnos. Quem tinha sido preparado para o teste era o turno da manhã, e ele acabou sendo realizado com o turno da noite, com pessoas que não estavam tão bem preparadas assim para realizar esse teste. Só um adendo. Lady Murphy. Tudo que é para acontecer, tudo que acontece. Podia dar errado, deu errado nesse dia. Exato. Foi exatamente isso. Sempre vai ser a pessoa que não sabe apertar o botão certo, entendeu? Sempre vai ser assim. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A própria usina tinha questões de segurança, eles usavam betume no teto da usina, e betume é um material inflamável, então na hora que começou o incêndio, isso fez com que ele quase se propagasse para os outros reatores, né, o 3, que estava funcionando. Então, existiram várias questões ali em Chernobyl que contribuíram para esse acidente, né, que poderia acontecer ali, né, era uma questão quase
que de tempo a gente pode falar da forma que aconteceu esse teste, é uma questão, né, praticamente esperada ter ali um problema dessa magnitude. E como você falou, Paty, a gente não pode demonizar a energia nuclear, né? Porque o problema, no final das contas, é o ser humano, né? Tem que acabar o ser humano para acabar o problema. Então... Nossa, olha aí, Tiago propõe acabar com a humanidade. Foi isso mesmo. Apoio. Que é isso, gente? Eu gosto de viver. Mas porque, assim, erro de projeto, tem, obviamente, os possíveis, né, conspiratórios, backgrounds políticos, né, em relação a esse tipo de relator, outra coisa na mente. E você citou o acidente de Fukushima, também causado por falha humana, né, que é uma falha de projeto, né. No Japão é muito comum ter maremotos e terremotos, e teve maremoto, inundou, e a bomba foi inundada também, que era a bomba para tirar água de lá. Então, é realmente importante que a gente compreenda, pelo menos é o meu ponto de vista, que a geração de energia sempre vai ser poluente, e todas elas têm possíveis problemas. O problema é que a energia nuclear, quando dá ruim, é um ruim muito grande. Mas mesmo assim, a culpa é problema humano, não da energia em si, né? Sim. E existe um problema no gerenciamento dessa crise também, porque o acidente aconteceu ali no dia 26, e o governo só foi admitir isso lá para o dia 28, quando outros países começaram a perceber, né, que tinham resíduos ali de radiação que não eram das usinas daqueles países, então eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. E assim, o próprio tratamento para a população da magnitude foi, assim, a gente vai passar para vocês o videozinho que eles fizeram do anúncio, né, que foi num programa de televisão da União Soviética da época, como se fosse um jornal nacional da época. A gente tem o vídeo aqui, vai colocar para vocês. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Postradavшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Desse anúncio foi um anúncio de 20 segundos, falando para eles como se fosse uma questão, assim, de menor importância. Né? Eles simplesmente disseram, aconteceu um acidente na usina de força de Chernobyl, um dos reatores foi danificado e os efeitos estão sendo remediados. Né? As pessoas que foram afetadas têm assistência e foi criada uma comissão para investigação. 20 segundos de anúncio para falar sobre isso. E aí, logo depois, eles fizeram uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até queria fazer um parênteses, porque logo depois eles começaram a falar, nesse mesmo jornal, assim que eles fizeram o anúncio, de um acidente que aconteceu nos Estados Unidos, numa usina chamada 3 Mile Island, mas um acidente, assim, de proporções muito menores do que aconteceu em Chernobyl. E essa é uma tática muito comum, que esse é o parênteses que eu queria fazer. Assim, gente, acho que estudar argumentação é uma coisa relevante para a vida de todo mundo. Assim, o conselho que eu dou para a vida de todo mundo, você estudar argumentação, porque você vai conseguir identificar quando alguém está te refutando com alguma base e quando não está. Aqui, essa tática que eles usaram é uma tática que se chama de whataboutery, que é quando você simplesmente refuta uma pessoa dizendo que ela é hipócrita, do tipo, mas também aconteceu aí no seu quintal. E só, você não traz mais elemento nenhum. Mas você tenta desacreditar a pessoa trazendo um exemplo que aquilo também aconteceu com ela. Então, achei muito interessante eles usarem essa tática aí de cortina de fumaça. Exato. E, então, demorou muito, tanto só fazer para uma adenda aqui quanto para evacuarem. Fazer uma adenda aqui. Não claro. sei se vocês já ouviram, assim, no jornal de hoje, alguém falando assim, não, aproveita que tá acontecendo a pandemia aí para passar a boiada e aprovar uns projetos aí. Outra coisa que eu já ouvi muito, mas e o outro governo? Mas e o outro partido? Muito, né? A gente escuta isso. E o outro partido, hein? Como é que vai? Na própria Terra plana, por exemplo, aí do exemplo, mas né, eu nunca vi essa circunferência. Tá bom, mas a gente não tá falando disso, a gente tá falando da evidência do plano. A gente não evidência do que, isso não é uma evidência. Do que é o globo. Então, assim, percebam como isso é frequente, né, na nossa vida, e principalmente em tempos de redes sociais e internet. Então é essencial a gente conseguir identificar
explicar esse tipo de Essas de tática quando falácias, acontecer. essas coisas falaciosas que acontecem. Então não é de hoje. Não é de hoje. Ai, só coisa boa. Que episódio bom, né? Nossa. Olha. Nossa, meu Deus, fazendo Pra várias cima. reações aqui. Nossa, tô muito animada, galera. Não, e foi justamente por causa dessa demora, que eu tenho certeza, e eu acredito que vocês também, que foi a partir daí que começaram a surgir as teorias. Porque foi essa demora de anunciar e esse descaso que foi fundamental para fomentar todos os pensamentos conspiracionistas possíveis e imagináveis nesse cenário. Eu achei, inclusive, uma teoria... Desculpa, eu interrompi alguém. Não, imagina, pode falar, Thiago. Eu achei uma teoria que uma das ideias do acidente de Chernobyl realmente foi pelo governo soviético para fazer exatamente uma cortina de fumaça para um projeto de radar que eles fizeram. Eu não achei o nome em português, eu achei como radar Duga, né? Que era para funcionar como uma bateria de antiaérea, né? Para mísseis antiaéreos. E esse radar, ele tinha sido detectado por rádio amador, por outros instrumentos de rádio oficiais, aviões, satélites, né? Um monte de coisa. Avião detectava e atrapalhava a navegação. Então, e era em Chernobyl, né? E eles gastaram uma grana federal para conseguir construir esse equipamento todo, né? E ficou conhecido como o pica-pau soviético por causa do barulho que o sinal de rádio fazia. Então, para encobrir esse dinheiro todo gasto, o governo soviético ele autorizou essa explosão, né? E também existe o fato de que tinha acabado de trocar o governo. Eu sou péssimo em história, tá, gente? Vocês me corrigirem, não vou achar ruim, não. Mas tinha acabado de trocar o governante para o Gorbachev, né? Que era um pouco mais aberto, mais liberal, né? Do que os soviéticos estavam acostumados depois do Skiri de Stalin. E isso foi uma coisa que caiu muito nas costas dele, né? Por causa desse acidente. Então não se sabe se foi algo também usado para querer tirar o Gorbachev do poder. Eu achei até o barulhinho do radar. A Wikipédia, né? É uma fonte bastante... Você acha que a nossa fonte aqui é o quê? De novo, a gente não tem compromisso com a verdade nesse podcast. Fique tranquilo quanto à qualidade do... A gente olha no Reddit, a gente olha no Twitter. Não tem... Não. Beleza. Nossa, mas é pesadíssimo, né? Se você provocar provocar uma explosão, prejudicar seu próprio povo para encobrir um projeto, né? Existem outras teorias de conspiração que eles encobrem muitas coisas, né? Aquele episódio que vocês fizeram dos cosmonautas, por sinal, é o meu favorito, realmente não seria novidade, né? Não seria novidade encobrir. Então, é sempre aquilo, né? O patriotismo às vezes fala um pouco mais alto ali. E aí, para tentar sair bem em figuração a outros países, eles preferem omitir algumas coisas. Isso é muito comum, é uma tática muito comum de governabilidade, né? Não só de lá. Que acontece até hoje, né? Não é uma coisa do passado, né? Hoje a gente também vê acontecendo. Veja aí China, entendeu? É isso que eu ia falar, não é uma coisa exclusiva deles também. Né? Não é exclusiva deles. Então, é isso, é uma tática de governabilidade também. E a gente precisa lembrar também que a gente estava no meio da Guerra Fria, né? E o programa nuclear também era uma menina dos olhos ali da União Soviética, né? Ah, sim. E aproveitando, já que a gente está falando da Mother Russia, vamos aproveitar para falar também que tem outra teoria falando que essa extrema, que foi... Que, se eu não me engano, eu acho que é da Estapova também. Deixa eu confirmar aqui. Da Estapova. Que ela é uma folclorista acho que é da Turquia? De onde que ela é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Estapova, da Estônia. Da Universidade de Tartu, na Estônia. Astapova ou Astapova? Desculpa. Astapova. Astapova. Ah, tá. Então é a mesma que eu tô pensando. Isso, é Anastasia Astapova, o nome dela. E ela é uma estudiosa
muito, assim, né, dentro dessa área, né? Principalmente na questão de teorias envolvendo a União Soviética e tudo mais. E dentro do contexto que ela pesquisa, ela fala assim que tem outra teoria bem extrema aí, que seria a KGB, né? Que é a KGB que deveria ter planejado Chernobyl como um experimento para observar efeitos de radiação, usando os cidadãos soviéticos para coletar dados sobre a doença da radiação, em preparação para uma guerra contra o Ocidente. Então nada mais era do que um grande experimento para algo maior que seria feito mais para frente pela KGB. O que também é pesado. Eu achei outra coisa da KGB também, que era um pouco menos, né, fechado nacionalista, digamos assim, que era no sentido de destruir Chernobyl para criar medo em outros países europeus, para que eles não desenvolvessem a indústria de energia nuclear e que continuassem dependentes do gás e do petróleo russos, né? E a história da dependência de gás e petróleo da Rússia é antiga, desde a Segunda Guerra Mundial, né? Dizem alguns historiadores que a Alemanha dividiu as frentes da guerra exatamente para conseguir pegar petróleo na Rússia, que eles estavam acabando com seus recursos de combustível fóssil, e é uma das derrocadas alemãs, né, na Segunda Guerra. E existe essa teoria que a KGB ela realmente planejou esse acidente, né, para ter certeza que o leste europeu e a Europa Central, né, eles realmente não quisessem desenvolver a energia nuclear e continuassem dependentes das reservas de combustível nuclear. De combustível fóssil da Rússia. Então tem esse detalhe. A KGB aparece bastante nessas teorias, né, junto com a CIA. KGB e CIA são os que mais aparecem nesse contexto. Não, né? E assim, só para comentar o que o Thiago falou, se eu não me engano, acho que até hoje a Europa Central é dependente diretamente do fornecimento da Rússia. Sim, um artigo que eu achei falou que 75% da Europa é dependente da Rússia nisso. Nossa, eu não imaginei que era tanto. Caramba. Os países mais ocidentais, você pensa a França, por exemplo, eles têm muitas usinas nucleares exatamente para não ter essa dependência, né? Agora, os mais próximos à Rússia acabam precisando da mãe Rússia. Né? Nossa, veja você, gente, olha aí. Eu não duvido dessas teorias de experimento controlado. A gente já falou de alguns aqui. De vários. Aquele sobre sífilis, de vários. Né, que gente, Brasil aí, né? Prevent Senior, não é mesmo? Não, tem caso a rodo desses de experimento feitos em seres humanos em condições não muito, muito éticas. Então não duvido de nenhuma dessas teorias. Ainda mais naquela época. Ah, sim. E tem a versão russa, né, também, que começaram a surgir algumas teorias, né, até motivadas também pelo governo soviético da época, sobre espionagem, né, que na realidade Chernobyl teria sido provocada por espiões norte-americanos para descredibilizar, para desestabilizar a União Soviética. E aí eu até encontrei alguns relatos aqui falando de presença de um agente da inteligência da CIA no dia do acontecido, nos arredores de Chernobyl, mas assim, nada muito formalizado, muito relato mais oral, assim, então é difícil de confiar, né? Não tem nenhuma fonte de informação. Mas, por outro lado, a gente precisa lembrar também que, mesmo que isso seja verdade, espionagem era uma coisa corriqueira na época da Guerra Fria. Então, até pode ser que tinha mesmo, mas não tinha relação nenhuma com o que aconteceu. Né? Espionagem é comum hoje, era muito mais comum ainda naquela época. Até tem uma série também que é interessante para quem... É lógico, é bem fantasiosa, mas acho que cabe também falar do The Americans, que é uma série justamente sobre isso, de um casal de espiões russos que está nos Estados Unidos, infiltrado, né? E aí eles têm que levar uma vida normal, da família americana, né? Do comercial de margarina, para que ninguém desconfie do que eles são de verdade. É bem interessante. E aí tem essa teoria. Inclusive, quando saiu a série do HBO... né, que fala dessas questões aí do governo da União Soviética, tal, de ter demorado para comunicar, eles pretendiam produzir uma série deles. Claro, o né? O mote da série russa ia ser esse ponto aí do espião norte-americano provocando o acidente de Chernobyl.
Até encontrei alguns trailers online aqui, mas eu não consegui achar se ela foi de fato lançada ou não. Até a gente colocar o episódio, vou tentar encontrar aqui a confirmação se ela chegou a ser lançada mesmo, aí a gente coloca lá o link para vocês. Nossa, missão do final de semana, queremos. Já queremos. Deve ser interessante esse ponto de vista patriótico, com certeza, não tenho dúvida. Nossa, essa história da... Desculpa, Beto. Não, pode falar. Essa história da CIA realmente ser envolvida, tem alguns teóricos da conspiração que também falam que realmente faz sentido a CIA se envolver, porque o próprio Mikhail Gorbachev falou, né, que esse acidente contribuiu significativamente para a queda, para terminação da União Soviética, né? Então, realmente, de acordo com essa galera, faz sentido que seja a CIA, que eles tinham essa ideia de acabar com a União Soviética mesmo, né? Então, acho que tem pano para manga aí. Não, eu até achei outra coisa aqui, que, por exemplo, segundo a Estapova também, na Ucrânia, as acusações de que Moscou planejou a explosão surgiram como uma contra-campanha patriótica russa, alegando que o acidente de Chernobyl nada mais é do que uma grande farsa. E aí o pessoal defende isso, falando que o incidente foi muito pequeno e argumentando que a histeria em massa foi que causou os danos na cidade muito mais do que a radiação. Aí eles argumentam que cientistas, políticos, grupos de lobby, esses ambientalistas ocidentais são acusados de lucrar com esse engano, alimentando paixões antinucleares e lavando dinheiro disfarçado de ajuda externa. Então nada mais é do que um grande teatro, mais uma vez, né? Porque uma galera gosta, né? A galera gosta de vir com a teoria de que é um teatro. Check. Mais um, né? Já falou de CIA, já falou de KGB, espionagem, check. Agora já falar de um grande teatro para outras pessoas, check. Mais um check, né? Porque, claro, alguém ia inventar a radiação mais uma vez. Não, porque as pessoas inventam, elas não descobrem, né? Tem essa, porque não existe. Exatamente, assim como a Terra ela pode ser plana, né? A radiação ela pode ser inventada, como é nessa teoria. Pois é. E é isso. Ok, né? E é engraçado surgir na Ucrânia, né? Principalmente esse sentimento, assim, você vê como as coisas se perpetuam no tempo, né? Até hoje tem uma tensão enorme entre Ucrânia e Rússia pela região lá da Crimeia, né? Que foi anexada à Rússia e até hoje tem muito conflito ali na região, né? Ver como as coisas se perpetuam. Podemos. E você falou do bingo, eu achei legal. Tem mais umas coisas do bingo que eu achei também. Opa. Eu só não achei Illuminati. Illuminati eu não achei. Droga! Mas... Deve ter uma versão russa aí do Illuminati. Com certeza. Reptiliano deve ter também. Eu tava pensando... Eu vi uma... Ai, Thiago, eu ia te cortar. Não, pode falar. Não, então, tem uma teoria, gente, que diz que Chernobyl foi premeditado já na Bíblia Sagrada. Era essa mesmo. Tem um trecho no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia no Novo Testamento, né? Que diz assim, o capítulo 8, versículo 10 ao 11, diz: E o terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, queimando como uma tocha, e caiu na terceira parte dos rios e nas fontes das águas. E o nome da estrela é chamado Absinto. E a terceira parte das águas se tornou absinto, e muitos homens morreram das águas, porque foram amargurados. Aí vocês falam assim para mim, beleza, eu li esse trecho, e o que tem a ver com Chernobyl? Pois é, gente, sabe o que é que tem a ver? É que, se você pegar a palavra absinto e traduzir para o russo, é o quê? Chernobyl. Não! Maravilhoso, gente. Não.
Não, a não é Bíblia possível. previu o acidente de Chernobyl, né? Que o que acontece? Os incêndios do reator 4 foram comparados a uma tocha pelos bombeiros que estavam no local. E aí se pensa que a terceira trombeta se refere ao acidente. E a água é amarga devido à radiação. Não, agora então, peraí que eu tô acessando o Translate. Eu achei uma revista religiosa que chama Ministérios do Fim do Tempo, traduzido livremente ao português. E tem um artigo de 2011 que realmente fala, né, sobre isso, né? E eu achei muita coincidência, assim. Absinto em russo é Chernobyl. Né? Não, mas eu achei isso mesmo? É português para russo, Eu né? achei isso em mais de uma... Eu tenho que ir no Google Translate, mas eu achei várias fontes, tanto em português quanto em inglês, que a tradução era essa. Caramba! Eu achei fantástico. Absent. Ó, eu traduzi absinto do português pro russo. Absent. A galera tá ouvindo aqui, eu acho que vocês não estão ouvindo, né? Não. Mas a galera tá ouvindo que eu tô aqui. Absent. Gente, eu não a traduz pra mim aqui. Tenta em inglês, que é Wormwood. Eu vou pegar aqui, peraí. Wormwood, como é que escreve? Só letra pra mim. É russo. W-O-R-M. Uhum. W-O-O-D. Tá, foi o que eu escrevi. Gorka Paulin. Ele fala Gorka Paulin. Também achei isso. Gente, se alguém souber russo aí, confirma aí pra nós. Então, porque eu achei em mais de uma fonte essa. Eu achei maravilhoso. Mas o bom é que a gente, como você mesmo falou, não temos compromisso com a verdade. Então... Libertador. Sou libertador. Acredita quem quiser, né? Acredita quem quiser. Mas enfim. Eu achei muito, muito legal. Nossa, muito legal. Realmente, se realmente for... Mara. É bem interessante. Eu vou marcar mais um no bingo aqui, hein? Tava demorando pra gente falar sobre aliens e Chernobyl. Ah, não, então... tá de brincadeira. Sim, também. Também tem essa teoria aí sobre relação de extraterrestres. E não só com Chernobyl, mas eu descobri que existe toda uma linha de estudo na ufologia sobre avistamentos de extraterrestres perto de usinas nucleares. Parece que tem uma relação direta entre as duas coisas. E aí tem uma parte que sustenta que a tecnologia de energia nuclear é, em parte, uma tecnologia extraterrestre, né, e por meio de intercâmbios de informação entre governos terrestres e alienígenas tem aí um intercâmbio e por isso que se desenvolve a questão da energia nuclear. Mas tem também uma linha falando que em Chernobyl, dias antes de acontecer o acidente, tem relatos de avistamentos de alienígenas, né? E aí tem tanto uma linha que diz que os alienígenas causaram esse acidente de Chernobyl, né? E aí não fica muito claro por quê, né? Já que se eles conseguiram causar Chernobyl, eles poderiam ter destruído tudo e todo mundo, né? E não fica claro por que eles pararam. Mas tem uma teoria também de que, na realidade, foram os aliens que nos ajudaram. Sim, então, eu vi essa teoria de que não foi pior porque extraterrestres estavam ali para ajudar, porque eles sabem que a gente não sabe o que está fazendo, e então eles tentaram dar uma ajuda ali para a coisa não ficar pior. A esse ponto eu concordo com os alienígenas. eu tenho que falar que eu concordo. Eu achei essa também, né, dos alienígenas ajudando a galera aí. Tem um artigo num site de ufologia, claro, que chama UFO Insight, depois eu mando o link também para vocês, que trazem o relato de uma pessoa que supostamente viu, né, essa aparição. O nome desse querido colega é Mikhail Varitsky, se o meu russo permite dizer, o que não permite, mas é uma coisa parecida com isso. E ele disse assim, abre aspas, eu vou traduzir meio que do automático do inglês. Pensei que você ia falar russo agora. Eu até assustei agora. Tá, falei, caramba, ficou fluente pro episódio.
Eu estudei muçulmano, né? Aí ele fala assim: eu e outras pessoas do meu time fomos ao lugar da explosão durante a noite. Nós vimos a bola de fogo e estava lentamente voando para o céu, ou voando no céu. Eu acho que a bola tinha uns 6 a 8 metros de diâmetro. Depois, nós vimos 2 raios de luz brilhante se esticando em direção da 4ª unidade. O objeto estava a uns 300 metros do reator. O evento durou por mais ou menos 3 minutos. As luzes do objeto apagaram e depois ele voou no sentido nordeste. Então, sei lá, os UFOs sugaram o fogo e foram embora. Gente, será que a radiação não causa delírio, não? Não sei. Pode ser, né? Deve ser, porque teve outro delírio que eu achei também que aconteceu. Vocês viram sobre o Blackbird de Chernobyl? Esse é muito bom, essa história é ótima. É o Batman de Chernobyl. É que vocês não estão ligados, é o Batman de Chernobyl. É verdade, é o Batman. Ai, Jesus. Eu lembro de uma piada muito ruim. Pode fazer. Não tem nada a ver, tem a ver com Batman, não tem nada a ver com Chernobyl. Mas não tem problema. Não, mas é muito ruim. Eu tenho vergonha, com as pessoas que eu não conheço, isso só vai ficar gravado pra sempre, né? Não tem problema. É que se o Batman apresentasse jornal, né, ele seria o Batman Fernandes. Não, essa é muito ruim. Ok. É muito ruim, né? É o Batman. Tá bom. Encontro com Batman Fernandes. Diretamente de Gotham City. Ok. Ai, tô chorando. Mas então, agora vocês falando dessa teoria, tipo, só para explicar pro pessoal, né, de que seria esse Batman aí, né? É que lá no onde... O que acontece? Lá onde está localizado Chernobyl, foram contadas histórias, né, que uma criatura humanoide, de olhos vermelhos e asas, tinha sido vista lá pelos trabalhadores da usina, né, antes de ocorrer o acidente. E que essa criatura, né, ela tem um apelido, né, de Melro Preto de Chernobyl. Aí, ou o Batman de Chernobyl. Enfim. É o Batman cheirado daquele negócio do espantalho, né? Pra ficar com o olho vermelho. Com certeza. Sim. E aí as pessoas que foram afetadas, né, por esse fenômeno, ou seja, que viram esse Melro Preto aí, eles falaram que sentiram angústia, pesadelos, até receberam telefonemas intimidantes e visões de vigília. E aí, desde então, os pesquisadores, né, sugeriram que o animal, na verdade, que seria um animal, que era uma cegonha preta, uma espécie de extinção nativa no sul da Eurásia. Porque, por causa do quê? Da descrição... Só que, assim, o que acontece? A descrição física que foi dada pelas testemunhas não bate com nada de ser uma cegonha preta, entendeu? Então, o que se pensa? Pensa que esse ser aí, né, também chamado de Blackbird, tenha sido um presságio mortal alertando, né, ali a população ali de Chernobyl, ali nas proximidades, sobre o seu destino inevitável. E aí dizem que é um monstro que mede 20 pés, agora eu não sei quanto que é 100 metros, se eu preciso de uma calculadora. 6 metros. 6 metros. 6 metros. E que parece com um pássaro, e voando por uma fumaça espessa e irradiada, para nunca mais ser visto. Nossa, eu tive uma ideia muito boa. Opa. Não, envolvendo presságios da morte. Uma ideia muito boa. Okay, não! Corta uma ideia muito boa ali. Peraí, não, a gente podia fazer um mapa estilo pixelizado e colocar os pokémons, que são os bichinhos que a gente já achou. E colocar e subir lá no Instagram.
Não, Demorei legal. pra Pra entender. completar a Pokédex, né? Sim, ia ser muito Legal. boa. Pronto, só isso mesmo que eu queria falar mesmo. Agora pode voltar. Eu achei uma relação com essa do melro preto, né, da cegonha negra aí, com o Mothman, a teoria do Mothman, que também era um mau presságio, né? Mas só que a versão americana, que seria o Homem Mariposa, né, o Mothman. Existem histórias que todo mundo que vê o Mothman morre, né? E que a que eu conheço é de uma bomba que caiu na Virgínia Ocidental ou Oriental, enfim, uma das Virgínias dos Estados Unidos, né? Que o pessoal viu e depois Virgínia, o estado, não uma pessoa que chama Virgínia, deve ter mais que duas, né, nos Estados Unidos. Mas depois que viram, teve uma ponte que caiu e matou uma galera, né? E depois teve uma mina que colapsou, depois todo mundo viu o Mothman, né? De acordo com a teoria, acho que vale um episódio do Mothman aí outro dia. Mas fizeram exatamente, eu vi um artigo que fez exatamente essa relação com esse melro preto de Chernobyl, que é esse animal, que seria a versão soviética do Mothman, Guerra Fria eterna sobrenatural dos maus presságios, sempre ter o soviético e o americano. Nossa, gente. Eu só fiquei decepcionada, gente. Eu tentei encontrar esses... Porque eles falam de telefonemas assustadores que essas pessoas receberam. Eu fiquei tentando encontrar esse negócio desses benditos, esses telefonemas, e não consegui encontrar em lugar nenhum. Poxa. Me pareceu o clássico exemplo daquele que um lugar cita o outro, sabe? E aí é o mesmo trecho que aparece em vários textos iguais. Não consegui achar nenhum relato desses telefonemas, do que essa criatura falava aí. Mas achei muito moderno, né? Já ia por telefone, ameaça. Sim. Já ameaça. Olha aí, veja você, né? Modernidade tá aí. O melro preto andou para que a Samara pudesse correr, né? Vídeo. Maravilhoso. Muito Frase bom. de coach, né? Alguém andou para que você pudesse correr. Muito bom, muito bom. E aí, Excelente. assim, mas fugindo um pouco disso, eu também é assustador, mas nem tanto. Segundo a... Qual que é o nome dela mesmo? Stapova. Nessa época, a imprensa ficou muito abalada, assim, né? A imprensa que era moderada pelo governo soviético, né? Ficou com a moral um pouco abalada. E aí, os rumores, ou seja, a falação entre os cidadãos, eram vistos como uma melhor fonte de informação do que a mídia de massa soviética. E aí, uma série de remédios caseiros populares começaram a ser adotados como remédios para envenenamento por radiação. Então, eu achei muito engraçada a seleção. Pepinos você tomava pepino, você não ficava mais envenenado pela radiação. Leite fresco, vodka. Claro. Não, e teve gente que até contratou médios e curandeiros para residir perto de Chernobyl para poder controlar a radiação, porque eram os Não médios. tem água com limão nessa lista? Porque Não água com tem. limão é remédio pra tudo, né? Nossa, eu pensei que ia achar cloroquina, não achei. Ah, não, mas água com limão deve ser, gente, não precisa. Água com limão, a água que é básica. Você emagrece, faz bem pra tudo. É que ainda não existia coach quântico, né? Senão, com certeza teria aparecido. Água com o DNA reorganizado. Isso, exato. Reprogramado, não é reorganizado, é reprogramado. Mas pode ser qualquer coisa, as pessoas vão acreditar. Essa água reprograma o seu DNA. Nossa, não ser afetado pela radiação. Que ótimo. Maravilhoso. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Que a teoria da conspiração aparece nessas lacunas, né? Ou quando não tem um conhecimento formal e muito bem distribuído, ou tem muita sensação de medo, de insegurança, é terreno fértil para teoria da conspiração aparecer. Sim. Gente, eu achei uma outra teoria aqui, que falando da relação do acidente de Chernobyl com a doença HIV. Oi? Né? Sim, que diz que num período muito similar ao auge do HIV, aí as consequências biológicas
do desastre lá de Chernobyl começaram a ser associadas à ocorrência do vírus do HIV, né? Então, um ex-congressista do Alabama, Glenn Browder, ele diz que o boato do Chernobyl HIV é um aviso sussurrado contra o romance e a amizade com pessoas afetadas. Essa fofoca condenatória sobre algum tipo de doença infecciosa entre vítimas e sobreviventes naquela região é infundada, mas os propagadores do medo começaram a espalhar o boato de qualquer maneira. Então, tipo assim, começaram a espalhar isso, mas não tem nada, tipo, concreto de que realmente é uma associação do HIV com Chernobyl. Mas eu achei meio louco, assim, porque não tem uma explicação muito lógica. Não, porque assim, nossa, não faz realmente o menor sentido. A não ser a baixa imunidade, né, que ambos têm, mas é uma consequência, né? Tanto pelo envenenamento à radiação, quanto para uma pessoa que tem HIV, não que um leva o outro. Que assim, não é. O que eu achei é que não leva ao HIV. É uma doença semelhante ao HIV. Eu achei isso. Não sei se é a mesma coisa que a Tassi achou. Mas a ideia, o que eu vi, é que, assim, como o acidente ele também foi ligado obviamente, a um pico, né, de medo, de ignorância, né? Foi na mesma época dessa história do HIV, do começo, né, que a gente tem do entendimento do HIV, né, da propagação do HIV na mídia, do conhecimento sobre HIV, né? Então essa história ela meio que foi para frente, né? Por causa que estava no foco, né, no momento de falar sobre HIV. Né, mas é só para, pelo que eu entendi, aumentar o preconceito. Da mesma forma que tem muito preconceito para pessoas soropositivas do HIV, tem preconceito com pessoa que sofreu o impacto da radiação de Chernobyl. Sim. Foi nesse intuito que eu achei. Olha aí, veja você. Esse eu achei mais completinho. Mas então, mas mesmo assim, sei lá, gente, também não faz muito sentido. Não faz sentido não, gente. Nem. Né? Tem outra coisa que eu achei aqui, eu vou puxar um fio lá do começo, acho que foi a parte que falou da condição da Crimeia, né, da Rússia com a Ucrânia, que esse mesmo artigo, acho que a Beth está usando, que é o da Anastácia Staponova, que fala que o acidente de Chernobyl foi um hoax. Eu não sei traduzir essa palavra em português. Foi bem não. Uma farsa, né? A maior farsa do século XX, porque a Ucrânia ela fingiu tudo isso para poder pedir dinheiro para os outros países, né? Que não aconteceu de verdade, que não foi tudo isso, né? Que foi somente realmente para lavagem de dinheiro. Para lavagem de dinheiro, ter essa pena internacional, né? E existem outras milhões de teorias da conspiração em relação a isso, né? Que tudo é uma grande farsa, né? Que o Holocausto não existe, que não existe o Ebola, que não existe o HIV, que não existe um monte de coisa, que é tudo, né, uma farsa. E eu achei essa, e tem inclusive vários argumentos, né, para essa teoria, né? Perdão. E que fala que qual que é a palavra que você usou, Paty, para os bombeiros que resolveram um problema lá no começo da história? Os liquidadores. Isso, Não, liquidantes não, é liquidadores. Os liquidantes, né? Chegaram matando todo mundo. Ai, que horror! Os liquidadores, eles mesmos, né? Que eles ficaram mais saudáveis, né? Do que a população média, que não tem nenhuma evidência científica para um aumento da mortalidade ou, né, de doenças relacionadas à radiação, porque tem um relatório de uma instituição chamada United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, que traduzindo, né, o Comitê Científico das Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica. É uma sigla impronunciável, que é UNCEAR, que trouxe alguns dados e, obviamente, né, vocês já falaram isso algumas vezes em alguns episódios, que sempre tem um fundinho de verdade que a gente distorce para chegar numa teoria da conspiração, né? Imagina!
Aí, por causa disso, né? Por causa de alguns dados que saíram nisso, né? Que saíram nesse relatório. Aí falam que não, é mentira, porque esses dados provam que é mentira, que não teve acidente nenhum, que ninguém morreu, que foi tudo certo, mas a Ucrânia está recebendo dinheiro e todo mundo tem dó da Ucrânia por causa disso. Resumindo, era só uma gripezinha. Era só uma gripezinha. Era só uma gripezinha, tranquilo. É muito. Isso incomoda um pouco, né? Como todo o episódio inteiro é muito semelhante ao que tá acontecendo agora. Cara, é um absurdo, né? Tudo bem. Vocês assistiram a série do Loki? Eu sei que a Beta assistiu. Assisti. Eu não terminei de ver ainda, mas eu vi no começo. Deixa eu ficar aqui. Essa história da repetibilidade das coisas, né? Que tem muitas ideias, né? Tanto principalmente filosóficas, né? E religiosas que trazem o tempo como uma coisa cíclica, né? O tempo, que as coisas todas se repetem. Mas o ciclo está muito curto um atrás do outro, né? Porque a gente vê as coisas acontecendo da nossa vida, realmente, mesma coisa. Exato, e é por isso que a gente aprende história. Justamente por causa disso, porque a gente só vai entender o futuro olhando para o passado. É por isso que você teve história na sua escola. Quem renega o seu passado não entende o seu presente e muito menos vai entender o futuro. Nossa! Profundo. Não, e a gente não tá falando nem de uma coisa tão antiga assim, né, gente? Chernobyl é 86. Pois é! Ontem. Foi ontem, entendeu? É só um pouco mais velho que a gente. Você vê? Não precisava ter ressaltado isso, né, Beta? Mas tudo bem. É só pra frisar. É só pra frisar que a gente nasceu depois da União Soviética ter terminado, pelo menos. Exato, é por isso que eu quis frisar. Exatamente, não tem outro porquê. Isso é uma coisa que a gente deveria um pouco frisar também agora no final. Existem pessoas que realmente, alguns fetos que nasceram com deformidade e tudo mais, inclusive animais, se você procurar aí, tem alguns animais que nasceram com deformidade, mas hoje, principalmente a natureza, a parte ambiental, ela tá já se autorregulando. Sim. Então os animais não nascem mais com deformidades. Então se vocês forem procurar por aí, a natureza tá ok. O que se deu mal mesmo foram os seres humanos que ficaram com sequelas aí pro resto da vida e levaram pros outros familiares. Sim. Não, e naquelas, né? Como tudo que acontece, indústria começa a capitalizar em cima. Então, se você também procura em algumas referências, até essa questão aí das mutações se torna algo muito maior do que realmente aconteceu na realidade, né? Sim, exatamente. Então, virou uma indústria. Tem jogo sobre Chernobyl. Né? Os Simpsons que eu digo, né? Imagina. Então. Então, tem várias coisas sobre Chernobyl e, assim, isso contribuiu para criar uma visão até de preconceito mesmo com as pessoas que passaram por isso, porque cria uma visão bem distorcida, né, do que realmente foi. Realmente aconteceu. Até a questão das mortes, né, também. Quando você vê a série, dá a impressão que foi muito imediato, né, que já aconteceu, e teve gente que foi morrer, tipo, 30 anos depois que aconteceu. Exato. Né? Então, mesmo essa questão assim de como foi ali na série, a gente precisa ver com um pouco de... Né? Lembrando que é uma série, então precisa ter uma dramatização, não tem tanta fidelidade, né, com a realidade. Uma floreada aqui, uma floreada ali, pra deixar bonito. Não, faz parte, né? Faz parte, a gente só precisa saber. Filtrar, Bom, gente, então falamos sobre falamos sobre algumas, né, teorias aí relacionadas a Chernobyl, demos um panorama do que foi, das teorias da conspiração. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. Foi bem legal de pesquisar, de conversar aqui sobre. De novo, agradecer a presença aí do Thiago, né, que foi muito legal. Ele deu umas contribuições muito bacanas para o assunto. Obrigado, eu gostei muito de gravar. Se quiserem me chamar mais vezes, estejam à vontade, eu vou adorar. Oba! Está convidadíssimo por nós. E realmente foi muito, muito legal. Gente, eu tenho que falar que eu tenho os melhores amigos do mundo. Esses três aqui, ó. Olha aí, deixa você. Olha a minha sorte, essa mera mortal aqui. Eu tenho as pessoas mais legais da minha vida possível. E cara, é aquilo. É muito assustador do como é condizente com a realidade que a gente presencia cada dia que a gente acorda vivo.
nesse país e compara com o nosso passado não tão bom. E ver esse passado não tão bom ser igual ao hoje é bem doído. Mas a gente vai sobreviver. É o que importa. Beijo, gente. Tchau. Bem, gente, terminando aqui mais um episódio, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que também agradeço o Thiago por ter participado aqui com a gente. Com certeza você vai vir mais vezes quando tiver mais assuntos assim relacionados com essa parte de química, que é bem, muito legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem ansiosos para o próximo episódio, que eu acho que vai ser um pouco mais leve. Esperamos. Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Sem compromisso com a verdade. Aqui a gente não tem compromisso com a verdade. Ai, Jesus. Borda. Mas isso é a internet, né? As pessoas leem o título e... E deduzem. E manda ver, isso aí. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, não tem nada a ver. Você corta depois, Paty. Gente, o Pará se separou ou não separou? Quem? O Tô Pará. sabendo disso, não. O Pará ia se transformar... Ai, tá vendo? Fiquei sabendo hoje. Eles iam se transformar em 2 estados, Tapajós e Pará. Pensei que ia virar um país independente. Você separou o Brasil. Não, assim, separou. Pará virou 2 estados? Pará do Sul, Pará do Norte? Não, é Tapajós e Pará agora. Pelo menos o que eu vi. Essa ideia é velha. Então, mas estavam querendo fazer de fato, assim. Acho que tá no projeto ainda. Gente, que doideira. Tô vendo aqui, parece que ainda tá tem de novo, né? Então. Essa ideia aí do Tapajós. Pode parar. Ô, Thiago, você tá ruim de piada hoje. Tem que soltar mais piada, Thiago. Eu sou tímido, Roberto. Ai, tímido. Ai, Thiago, se você é tímido, eu sou... É que eu estou na presença de pessoas famosas, né? Então a gente fica meu Deus. Né? Um pouquinho mais resguardado. Elas são de casa, pode falar besteira. Não tem isso, não. Não, aquele assim, eu posso assustar as pessoas, né? Porque no grupo dos nossos amigos eu sou conhecido como o colega da piada ruim. Mas não pode assustar as pessoas logo de tão de cara assim, né? Tem que ser Você não tá entendendo que eu mando as suas piadas que você manda pra mim, pra elas. Compartilhado. É compartilhado, meu amor. É compartilhado. Que isso? Jesus. Bom, agora podemos voltar ao assunto.